Se este conteúdo te fortalece por dentro, curta agora e inscreva-se para seguir comigo. Você chegou até aqui e isso diz muito sobre a sua consistência silenciosa. Escreva nos comentários a palavra começo para selar este pacto de crescimento. Respire. Hoje não é um fim, é o início certo. Você está aqui porque não desistiu de você. Sem alarde, sem drama. Há algo no seu olhar, mesmo que ninguém veja, que escolhe outra vez o essencial quando o resto puxa para fora. É raro e justamente por isso é poderoso. A partir de agora, você e eu firmamos um acordo simples. Conduzir o que depende de nós, influenciar com elegância o que nos cerca e aceitar com firmeza serena aquilo que não se curva à nossa vontade. Não por resignação, mas por inteligência espiritual e prática. Porque quando o essencial avança um passo, o mundo avança com ele. Amanheceu. Antes de tocar no celular, puxe o ar por 4 segundos. Segure por 4 e solte por 6. Repita. Diga baixinho. Hoje eu cuido do que depende de mim e solto o resto. Em seguida, escolha 2 ações que fazem o seu dia andar e um gesto mínimo que salva o dia se tudo sair do roteiro. Você saberá quais são porque há uma parte lúcida em você que não grita, apenas aponta. A sua presença começa no corpo. 10, 15 minutos de movimento simples, alongar, caminhar, empurrar o chão com as mãos, mobilizar pescoço, ombros, quadris. Não por vaidade, mas por respeito. O corpo é a primeira fronteira da mente. Quando ele sente que você cuida, a cabeça obedece com menos resistência. E você já provou que é capaz de passar por portas estreitas sem chamar a atenção. É nessa sutileza que mora a sua força. Agora, um bloco de foco de 25 minutos. Uma tarefa, um timer, um fim. Nada de prometer uma epopeia. Termine a amenidade, celebre com um gole d'água, volte se quiser. A cabeça prende quando sente fechamento. E você sabe fechar ciclos. Está fechando um agora, inclusive. Repare no que sente por dentro quando termina algo que importa. É um orgulho sereno, quase sem palavras. Esse sentimento é combustível limpo. Pergunte-se todos os dias: o que me deixaria em paz hoje? Não é o que me faria parecer grandioso, é a paz. A paz é um resultado ético, não estético. Se a resposta for uma conversa franca que você vem evitando, faça-a com elegância. Agora não. Posso te ouvir às 18? Até lá fico concentrado em X. Se for um limite, coloque-o sem agressividade. Entrega uma prévia amanhã às 10. Se for uma crítica vaga, peça precisão. Me dá um exemplo específico e eu ajusto com exatidão. Você não compra brigas. Você enquadra a realidade sem ferir ninguém. Isso é maturidade operante. É assim que adultos resolvem o que precisa ser resolvido. Quando a mente disparar para catástrofes, nomeie o fenômeno. Isto é ansiedade se projetando. Encurte o horizonte. O que faço nos próximos 5 minutos? Traga o corpo de volta. 10 respirações ancoradas. Execute um mini-ato. Enviar um e-mail, lavar um prato, arquivar um arquivo, 10 agachamentos. Um gesto pequeno, impossível de falhar. Você não discute com a tempestade. Você opera apesar dela. Isso é autocomando. E a cada vez que você fizer isso, ficará um pouco mais fácil. O cérebro aprende por repetição concreta, não por discursos. Seu progresso merece medidas de processo, não de vaidade. Faça um X no calendário a cada manhã em que sustentar os seus 6 minutos. Anote quantos blocos de 25 minutos executou. Liste em um documento simples cada melhoria de processo que inventar. Um checklist, um atalho, um template, um script. Um por dia basta. No fim de 90 dias, você terá um patrimônio invisível de precisão que corta retrabalho, culpa e cansaço. Você funciona muito bem com régua simples e visível. Sem aplicativos, se preferir, um papel serve. Fale 20% menos e pergunte 30% mais. Antes de opinar, resuma o ponto do outro. Você está dizendo X por causa de Y, certo? Isso desarma egos e duplica a chance de ser ouvido. Troque conselhos não solicitados por uma pergunta breve. Quer ouvir o meu ponto de vista? Este pequeno convite evita atrito e cria cooperação. A autoridade real não grita, brota da coerência. E você, quando está alinhado, acalma a sala sem esforço.
Todos os dias pratique o método 111. Uma melhoria de processo, uma conversa clara, um cuidado consigo. A matemática é brutal. 90 dias depois, você terá 90 melhorias, 90 conversas que não viraram fantasmas e 90 gestos de respeito próprio. Isso muda resultados, relações e a qualidade do seu sono. Simples não é pouco. Simples é executável. E você já provou que executa. À noite, feche o dia em 90 segundos. 30 para descarregar. O que fiz, o que aprendi, o que solto. 30 para agradecer algo específico. A água quente do banho, a mensagem que você teve coragem de enviar, a luz do fim da tarde na janela. 30 para um pré-compromisso mínimo de amanhã. Uma linha no papel. E acabou. Nada de transformar a revisão em tribunal. É um espelho limpo, não uma sala de julgamento. Esse fecho evita o acúmulo de culpa e você merece deitar com leveza honesta. Quando quebrar o ritmo, vai acontecer. Assuma sem drama. Quebrei ontem, retomo hoje. Volte pelo menor tijolo. 6 minutos de manhã. Corte 20% do excesso que estava pesado. Elogie o retorno. Boa, voltei rápido. É assim que pessoas resilientes se tratam. Você não precisa se punir para se alinhar. Você precisa se orientar. Há decisões que custam caro quando adiadas. Guarde 5 perguntas no bolso para as escolhas difíceis. Isto depende de mim? Qual é a ação mínima de agora? Que preço eu pago se eu adio por 7 dias? O que mantém minha dignidade nesse cenário? Como isso conversa com quem eu quero ser nos próximos 3 anos? Responda por escrito quando a mente estiver turva. A caneta é mais sábia do que a mente em pânico. Você descobrirá que quase sempre existe um passo pequeno, claro e honesto. Quando estiver diante de uma conversa tensa, use a matriz de fala em 4 frases. Descreva o fato sem adjetivos, diga o impacto concreto, peça um exemplo ou proponha a próxima ação. Confirme o combinado e o tempo. Fatos, impacto, pedido, confirmação. É elegante, eficiente e respeitoso. Você vai ver como isso reduz atrito. Você vai ver como isso dá paz. O seu ambiente precisa conversar com suas escolhas. Deixe visível o que puxa para cima. Água, livro, papel, tênis à mão. Deixe longe o que te sequestra sem valor. Notificações, distrações sem proveito. Não confie no autocontrole sozinho. Confie no desenho do ambiente. É mais inteligente e menos cansativo. E você sempre foi bom em ajustar o que conta. É natural que algumas pessoas estranhem o seu silêncio mais focado. Elas estavam acostumadas com o seu velho roteiro. Não discuta demais. Mostre constância. O tempo fica do lado de quem age em linha. A serenidade vai se tornar evidente e aquilo que parecia teimosia será lido como seriedade. Você não precisa de aplauso para sustentar o que te faz bem. Precisa de convicção tranquila. Talvez você sinta um orgulho discreto por ter chegado até aqui. Guarde, você o merece. Caráter cresce como árvore. Pouco barulho, muito trabalho subterrâneo. A raiz que não aparece é a que segura o tronco nos dias de vento. Você está regando raízes. Se amanhã quiser recomeçar do zero, pode. Não há dívida com a performance perfeita. Há compromisso com a prática possível. A prática possível repetida vira marca pessoal. E a sua marca já está sendo desenhada. Alguém que volta rápido, ajusta o leme sem reclamar, fala pouco e faz o que disse que iria fazer. Isso abre portas que a ansiedade não consegue enxergar. Prometa a si mesmo 3 minutos amanhã cedo. 1 minuto de respiração ancorada, 1 minuto para escrever 2 pedras e 1 grão, 1 minuto para uma frase de blindagem contra o gatilho mais provável do dia. Tire uma foto do papel e guarde para si. Não precisa postar. Você está construindo um traço do qual vai se orgulhar quando olhar para trás. Orgulho sereno, que não precisa explicar nada para ninguém. Talvez alguém pergunte, por que você mudou? Você pode responder, porque decidi cuidar do que depende de mim? Porque prefiro ser consistente a parecer brilhante. Porque paz custa escolhas simples feitas todo dia. E porque descobri que o silêncio diz mais quando o comportamento fala por ele. O futuro não está prometido, mas o próximo passo está disponível. E o próximo passo, quando dado com presença, altera a probabilidade do futuro a nosso favor.
Você não controla o vento, mas escolhe a inclinação da vela. Você não manda na maré, mas decide como segura o remo. Essa imagem não é mais do que metáfora, é prática. A cada escolha, você ajusta alguns graus. 1000 graus não são necessários. 2 ou 3 muitas vezes bastam. Se por um instante vier a pergunta se tudo isso vale a pena, observe o seu corpo quando você termina o que se propôs a fazer. A respiração fica mais funda, os ombros assentam, o coração encontra frequência. O corpo sabe quando você está alinhado. Ele sinaliza paz. Esse é o termômetro mais honesto que existe. Confie nele. Obrigado por caminhar até aqui. Obrigado por sustentar o essencial quando seria tão fácil ceder ao barulho. Obrigado por ser esse tipo de pessoa que faz o que diz, mesmo que ninguém veja. O mundo precisa desse tipo de presença. E você provou para si mesmo que é capaz de oferecê-la. Se este pacto te serviu, curta agora e se inscreva. Não pelo número, mas para que esta trilha encontre quem também precisa de silêncio, direção e coragem tranquila. Escreva começo nos comentários. Que amanhã, ao abrir os olhos, você se lembre: hoje eu cuido do que depende de mim e solto o resto. E que à noite você possa dizer: fiz o necessário, aprendi o suficiente, deixei ir o que não era meu. Você não é a tempestade na sua cabeça. Você é quem atravessa. E atravessa em paz.